Se por acaso você fizesse uma viagem agora para as regiões polares, você sabe que teria que arrumar aquela sua mala com uma grande quantidade de casacos e roupas de frio. Assim como você também sabe que se por acaso você viajar para áreas próximas da linha do Equador, como o Caribe, como regiões, por exemplo, como o Nordeste brasileiro, você sabe claramente que vai ter que preparar roupas de sol, roupas muito mais leves de calor. Ou seja, basicamente, só pela ideia da latitude, você já consegue entender que você pode ir para um local frio ou para um local quente. À medida também que por altitude, você pode saber se você vai para um local frio ou para um local quente, como Campos do Jordão e Serras Gaúchas. Então, a gente não pode deixar de falar em nenhum momento sobre essa relação muito clara entre fatores e elementos climáticos da atmosfera. Se por acaso você já entende que à medida que eu for andando para as regiões polares, eu vou adquirindo maiores latitudes, sim, a maior latitude está justamente para as regiões polares. Então, se eu fizesse essa relação aqui, ó, muito claramente, aqui teoricamente está 90 graus norte, aqui no meio 0 graus e para cá mais 90 graus sul. Quer dizer, menos 90 graus sul, né? Ou menos 90, mais 90. Ou seja, você já sabe que maiores latitudes vão interferir diretamente na quantidade de temperatura. Por quê? É uma relação inversamente proporcional. Nesses dois casos, trabalharemos relações inversas. Como assim? À medida que eu for para a menor latitude, ou seja, próximo da linha do Equador, menor latitude, aqui eu terei as maiores temperaturas. Os climas eles vão tender a ser mais quentes à medida que eu estiver próximo da linha do Equador. Assim como também, saindo da linha do Equador, eu consigo chegar justamente em áreas de maiores latitudes. Locais de maiores latitudes, eu terei menor temperatura. Isso vai interferir diretamente nos climas. Ou seja, a gente pode sair de climas mais tropicais. Como assim climas mais tropicais? Climas mais quentes. Climas onde a média térmica é quente o ano inteiro. Ou seja, sempre muito quente, independente do período do ano. Ou seja, em áreas tropicais, eu terei predominância de climas muito quentes. Já em áreas temperadas e polares, aí eu teria a predominância de climas um pouco mais frios, ou de fato climas polares muito frios, com frios rigorosos, justamente nas áreas muito próximas aos polos, ou seja, é uma relação inversamente proporcional. Menor latitude no Brasil, teoricamente, é aquele espaço que está passando próximo à chamada linha do Equador. Se eu estou próximo da linha do Equador, a menor latitude vai gerar as maiores temperaturas. Ou seja, é uma relação direta justamente entre latitude e temperatura. E aí, a menor latitude, a gente vai verificar justamente próximo à linha do Equador. À medida que a gente ganha latitude, ou seja, a gente vai andando, no nosso caso aqui no Brasil, para sul, a gente de fato vai ganhando maiores latitudes e menor temperatura. Logo, isso daí a gente já entende que existe um responsável por gerar esse processo. O responsável por gerar este processo é a radiação solar. Ou seja, a radiação solar que é mais forte na linha do Equador e é muito mais fraca nos polos. A radiação solar é que vai mover um pouco disso, também o próprio formato da Terra, né, que vai favorecer áreas mais quentes e áreas mais frias, vai gerar essa conformação. Logo, você sabe que o local que vai receber mais radiação solar, esse local vai estar em zona tropical. À medida também que se eu olhar para locais
com menor radiação do Sol, esses locais vão tender a ficar mais frios. Logo, a relação da latitude com a temperatura inversamente proporcional. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Maior latitude, menor temperatura. Menor latitude, maior temperatura. Ou seja, inversamente proporcional, a gente coloca essa relação entre latitude e temperatura. Partindo também desse princípio, eu quero que vocês deem uma análise aqui nesse outro ladinho aqui, a relação de altitude, temperatura, pressão. Quando eu falo justamente de altitude, a altitude ela é também inversamente proporcional à temperatura e pressão. Como assim? Na mesma lógica da latitude, a altitude nada mais é do que a medida ao nível do mar. Então, toda vez que eu meço a altitude de alguma coisa, então deixa eu colocar aqui, ó, o meu zero, a minha relação 0 metros, aqui eu estou colocando, por exemplo, 8.000 metros, ela está em relação ao nível do mar. Isso é diferente da relação, por exemplo, de altura. Quando eu falo de altura, pode ser altura sobre qualquer coisa. Qual a altura desse quadro aqui? A minha base, ela vai ser a base do quadro até o topo do quadro. A altura é sobre qualquer coisa. Qual é a minha altura? Eu vou pegar a minha base e eu vou analisar. Mas quando eu falo de altitude, ela deve ser ao nível do mar. Ou seja, o zero é o nível do mar obrigatoriamente. Então, justamente ao nível do mar, eu terei nada mais, a menor altitude, o ponto mais baixo, eu terei maior temperatura e pressão. Por quê? Há maior presença de moléculas, principalmente gasosas, por causa da força-peso mesmo. Então, quando eu analiso justamente a quantidade de moléculas, isso está relacionado diretamente ao vetor da gravidade. Então, quanto mais embaixo, eu terei maior presença de moléculas. Maior presença de moléculas, eu terei maior temperatura, porque são elas que absorvem o calor e modificam a temperatura. E também maior pressão atmosférica. Logo, quando você está aqui embaixo e você começa a subir em altitude, o seu ouvido dá uma leve estouradinha. Por que essa estouradinha? Justamente por causa dessa diminuição da pressão. À medida que a gente sobe em altitude, a gente também, teoricamente, diminui em temperatura e em pressão. Então, essa relação aqui, ela é também inversamente proporcional. Quando um é pequeno, o outro vai aumentar. Então, quanto menor a altitude, maior a temperatura e a pressão. Enquanto maior a altitude, menor a temperatura e a pressão. Muito por causa da própria força-peso que gera um acúmulo de moléculas mais embaixo do que lá em cima. Por isso que lá em cima eu vou ter a presença principalmente de um ar mais rarefeito. Ou seja, lá quase as pessoas não conseguem respirar muito bem porque eu tenho poucas presenças dessas moléculas se comparado aqui embaixo. Então, jogadores, quando vão jogar em altitude, eles precisam se aclimatar, ir com antecedência para verificar justamente, adaptar o seu corpo às formas justamente daquele meio ambiente, daquele espaço. A gente também pode fazer uma relação entre vegetação, umidade e temperatura. A vegetação, devido às suas folhas, ela pode evaporar, na verdade, transpirar com maior facilidade. Principalmente se as vegetações forem de áreas tropicais e equatoriais, as suas folhas serão mais largas. Logo, ela consegue jogar para a atmosfera maior vapor de água. Claro que isso favorece muito a formação de chuvas, de nuvens ocorrendo sobre essa região. Então, locais com maiores vegetações terão sim um acúmulo considerável de umidade. Isso, por exemplo, faz a MEC, uma massa continental equatorial, ter bastante umidade mesmo estando dentro do continente.
Porque à medida que a floresta amazônica evapora toda essa temperatura, evapora justamente toda essa umidade, melhor falando, vai gerar justamente uma massa extremamente mais úmida, super úmida, formando justamente os chamados rios voadores para o Sudeste. É essas águas que vêm lá da Amazônia e são transportadas justamente pela MEC para o Sudeste, justamente por causa dessa grande transpiração que a própria floresta faz, gerando forte umidade atmosférica nesse espaço. A vegetação também pode ter influências diretas das chamadas ilhas de calor. Quando eu falo das ilhas de calor, eu falo teoricamente de áreas mais rurais que têm temperaturas mais baixas do que áreas centrais. Isso faz com que essas áreas ruralizadas, as áreas rurais mesmo, as áreas periféricas da cidade, tenham temperaturas menores porque o calor específico das árvores são maiores. Então elas demoram mais a se aquecer, gerando pouca alteração térmica se comparado ao material urbano. Então a vegetação também pode influenciar diretamente na temperatura desses espaços. Quero dar um destaque para vocês, muito claro aqui, que, por exemplo, no meio urbano eu tenho alguns oásis de calor. O que são os chamados oásis de calor? Esses oásis de calor nada mais são do que alguns espaços, entende? Onde eu tenho áreas muito mais arborizadas se comparado a áreas não arborizadas. Então, mesmo dentro da ilha de calor, eu tenho alguns espaços mais arborizados, muito claramente, justamente dentro desses espaços das chamadas ilhas de calor, entende? Então, eu acho que eu coloquei tudo muito claramente aqui para vocês. A relação de latitude, a relação de altitude e a relação de vegetação. Espero que tenha ficado muito claro para vocês todos os tópicos que eu falei até agora, até então. Tranquilo? Então, por favor, não deixe de fazer os exercícios que estão aqui no link da descrição para te ajudar a ir bem naquela prova do colégio ou no concurso público. E já peço que você, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha para o máximo de amigos para que a gente consiga divulgar mais ainda e democratizar o ensino no país. Então, eu acho que já falei demais. Beijos e abraços. Vou sair da frente para você tirar aquele print screen. Galera, beijos e abraços, estamos juntos e até mais. Tchau, tchau.